Seja bem-vindo no canal Maria Belintani. É um prazer ter você aqui comigo, principalmente porque tem acompanhado, me dado apoio e divulgado todos os conteúdos que eu tenho apresentado. E é isso mesmo. Em tempos tão conturbados como nós estamos vivendo, nada mais importante do que a gente divulgar conteúdos que são conteúdos de valor. Hoje eu vou falar a respeito de uma postagem que eu fiz. Acho que na terça ou quarta-feira, agora nem me lembro. Eu agradeço a Bruna que tá aqui, Melissa, um beijo para você, tá? São pessoas especiais que estão sempre presentes na minha vida, especialmente nessas lives, no Instagram, postando e também compartilhando. Essa semana eu tive uma ideia em relação a um post. É verdade. E aí eu coloquei para vocês assim, o título da live, né? Educação financeira é uma possibilidade para infinitas possibilidades de educar. Enquanto professora que eu sou, né, há mais de 30 anos, eu estou sempre preocupada com o tipo de conexão que a gente pode fazer com as crianças. Por quê? Porque conhecer o desenvolvimento delas, saber minimamente como elas pensam, colabora muito no que? Encontrarmos meios, né? Palavras, situações, contextos para a gente poder conseguir passar mensagens, educar, que seja significativo. Porque o que nós temos? Nós podemos educar a criança de várias maneiras. Uma, a gente pode educá-la para que ela seja obediente. E surte um efeito super rápido isso. Porque para ela ser obediente é muito fácil. A gente faz uma pressão básica, vai ficar de castigo, vai apanhar, tô triste, tudo na base ou da barganha ou da chantagem. Tem um efeito imediato no comportamento? Tem. São estratégias reconhecidamente imediatas naquilo que a gente quer alcançar. Mas eu não desejo nem que os meus filhos, muito menos que o filho do outro, né, o seu filho, ele seja uma criança obediente por si, né, na base eu preciso pagar para ele estudar. Reconectando. Gente, eu tô aqui porque eu dei uma paradinha aqui, uma travadinha. Vocês estão me ouvindo? Dá um oizinho para eu ter certeza que vocês estão me ouvindo e que não tá pausado. Então, a gente usa barganha de diferentes maneiras. Com o dinheiro, que é péssimo. Com chantagem, que é péssimo. Com ameaças, que é péssimo. Na verdade, eu quero que o meu filho saiba se sair de situações difíceis por meio dos valores e por meio da educação que eu dou para ele. Ou seja, o meu filho ou você enquanto professora. Por quê? Porque você enquanto professora tem um contexto ali na sala de aula que possibilita, melhor ainda do que o pai, do que a mãe, possibilita com que as crianças façam trocas fantásticas. Na atual BNCC, por exemplo, né, a gente tem as competências socioemocionais
como uma prioridade no desenvolvimento de todos os níveis da educação básica. Por que isso? Porque a gente precisa principalmente conviver com as pessoas, evidentemente. E então, aí vem, né, a minha intenção em relação ao post que eu fiz sobre educação financeira. A proposta era a seguinte, eu coloquei assim, 4 dicas sobre como educar a criança a partir de Monet, financeiramente. Financeiramente, o Monet, eu hei de dizer para vocês que não foi a pessoa de mais sucesso no mundo. Muito pelo contrário. Ele conseguiu comprar a casa dele em Giverny, onde ele passou, e ali foi o lugar que ele efetivamente conseguiu dar cada vez mais expressão à sua concepção de educação, de arte, né? Então, em termos monetários, o Monet não é um rico, não foi um rico. Literalmente. Não foi uma pessoa, melhorou. Bruna, você diz assim, você acha que a BNCC melhorou? Bruna, tem tudo a ver com o que eu tô falando, por isso que eu vou responder a sua pergunta. Sim, Bruna, ela melhorou. Só que nós temos o desafio de transformar a educação e enfrentar a praticidade do dia a dia. Por que eu acho que a BNCC trouxe melhoras? Primeiro, porque eu sou uma otimista. Querendo ou não, a BNCC é uma base e que propõe mudanças, assim como os PCNs foram muito importantes para nós. Quando a BNCC traz a questão das competências socioemocionais, não que os PCNs não tivessem trazido, mas ela traz assim, descancarado, que é você valorizar muito a formação humana da criança, porque é isso que as competências socioemocionais exigem. A formação para os desafios do cotidiano. Ela traz mais ainda que a questão do cotidiano, daquilo que a criança traz para a escola, que é importante. E isso vem ao encontro, não de encontro, ao encontro de muitas e muitas teorias da psicologia, da sociologia comportamental, que é compreender e agir de uma maneira, até de Paulo Freire, agir de uma maneira significativa dentro do contexto onde a pessoa vive. Isso daí é algo fantástico. Então, eu olho a BNCC com aquilo que ela está trazendo de questionamento, né, para nossa prática. Então, veja, é importante. Só o fato de estar trazendo é importante. Eu vou falar mais uma outra coisa que eu acho muito importante da BNCC e que é uma conquista. É um documento legal, ele está sacramentado. Você sabe quando vai existir um documento perfeito para atender toda a diversidade de um país com essa extensão continental e com as diferenças regionais e com a cabeça de todo mundo? Na minha humilde opinião, nunca. Mas ela traz exatamente isso. Olha, nós estamos propondo isso. O que nós, eu, você, o que nós todos vamos fazer para melhorar a educação do Brasil? É isso que a gente tem em mente, o aluno. E por que eu acho que a sua importância é tão grande? A importância da sua pergunta, Bruna. Por que eu acho que ela é
E eu estou aqui de corpo e alma para responder. Porque é no cotidiano que a gente encontra possibilidades significativas, né, para conversar com a criança, para conversar com o adolescente. Essa é uma questão que me preocupa muito. Eles crescem num ambiente surdo para as ideias que eles têm. Ao invés da gente, enquanto adulto, enquanto professor, enquanto pais, compreender a fala da criança e a partir daí questionar, a gente continua achando que são seres de outro planeta e que a gente tem que depositar todos os nossos valores. Exatamente, a gente tem que depositar os valores. Depositar no sentido figurado. Porque um valor, ele não é depositado. Você pode falar, ele é praticado, ele é treinado. Estou falando treinado, não no sentido mecânico, no sentido da exigência do comportamento, ele ser persistente ao longo da vida. Como tudo. Como é que você aprendeu a andar de bicicleta? Você aprendeu a andar de bicicleta caindo quantas vezes? Mas o seu objetivo de alcançar, você conseguiu. Caiu uma vez, duas, passou vergonha, ficou com machucado, a mãe gritou, falou que não ia mais, que onde já se viu, você ia se matar. Você foi lá, muitas vezes até escondido com a bicicleta do vizinho, sei lá o quê, e aprendeu. Então, eu gostaria que as crianças não tivessem que esconder, muito menos os adolescentes, aquilo que eles pensam e fazem por uma teimosia, entre aspas, para conseguir mostrar para o adulto que ele tinha razão. Isso é uma coisa que eu enxergo na BNCC e eu enxergo na teoria piagetiana que tanto eu estudei ao longo da vida. Ah, mas e o Vygotsky, quando fica nisso? Ele também trabalhou a mesma coisa. Educadores, psicólogos, sociólogos, filósofos sérios, eles caminham sempre mais ou menos no mesmo sentido, na libertação do ser humano. O que nós vamos fazer com esse conhecimento em relação à criança? Isso eu acho muito, muito, muito importante para nós embrenharmos numa educação libertadora para a criança e para o adolescente. Tudo isso que eu estou falando tem a ver com a proposta de hoje, com a proposta do post que eu fiz, colocando a questão do Monet. Porque eu entendo que por que surgiu isso? Gente, meu marido veio para mim e falou assim: Maria, tem essa exposição aqui, né, no shopping de Iguatemi de Campinas. Eu moro aqui perto, né? E ele sabe que eu gosto muito, né, de arte e tal, que faz parte do meu trabalho. Eu falei: ai, vamos, Maria, quanto é? Ele falou: não, é gratuito. Eu falei: ah, então vamos sim. É gratuito, é só agendar, né? E a gente vai com horário marcado, né? Grupos pequenos. E fui. Conforme eu fui, no meio do caminho, eu já fui pensando. Eu fui pensando no que representaria, o que um pintor pode ensinar pra gente, pra mim, pra você, pra uma criança, pra um adolescente, independente da arte. A vida do Monet, teve gente até que, quando eu postei no Facebook, a pessoa até colocou um kkkk. É lógico que ela vai colocar. Como é que eu ponho como post? Olha, o post estava assim: 4 lições da vida de Monet para a educação financeira. Quem conhece a vida do Monet vai rir mesmo. Vai rir mesmo. E isso já mostra como uma pessoa está equivocada
em relação ao que é educação financeira, né? E se você ler o post, eu vou falar algumas coisas aqui. Você vai perceber que a vida dele é uma lição para educação financeira. Tanto pelo fato dele não ter administrado bem o dinheiro dele, com certeza, né? E como pelo fato dele se tornar quem ele se tornou, né? Então, são as duas coisas. Vamos lá. E eu fui pensando em como que eu posso transformar isso como uma prática, como uma ideia, tanto para professor como para pais, em relação à educação da criança, educação financeira, vamos considerar. É um título que provoca, Bruno, eu concordo com você. E aí eu já tinha lido a história do Monet antes de ir para a exposição, né? Eu tenho um livrinho, até esqueci de separar para mostrar para vocês, o Jardim de Linéia, que é uma menininha que brinca no, no Jardim de Monet. É uma belezinha o livro, né? Bem feito, as pinturas impressionistas, é uma historinha muito bonitinha. Mas eu não lembrava de muita coisa, fui dar uma olhada, sabe? Tipo Google mesmo, vou lá dar uma olhada, ver como é que tá isso. E eu falei, gente, tem tudo a ver mesmo. Foi aí que eu fui pensando na vida do Monet. Primeiro ponto. O pai do Monet tinha um pequeno comércio, uma épicerie, que é uma mercearia. E ele, com 15, 16 anos, mais ou menos isso, queria estudar pintura. Gente, se um filho seu falar para você assim, eu quero estudar pintura, o que você vai fazer? Pelo amor de Deus! De jeito nenhum! Você vai viver do quê? Arte não dá dinheiro. Tudo isso é verdade. Depende do artista, é um caminho muito árduo, como qualquer profissão. Mas vamos lá. Só que, o que eu tiro daí de positivo? Ele tinha uma tia que era pintora e que apoiou. E a partir do apoio da tia, ele seguiu a carreira. Então, desse ponto, o que eu tiro de importante para a educação da criança? Primeiro, nós temos que apoiá-la em todos os momentos, seja criança de 6, 7, 8, 9, 10 anos, seja adolescente, né? E ultimamente eu ando usando a seguinte metáfora. A criança, a família tem diferentes funções conforme a criança cresce. Às vezes ela deve estar à frente da criança, às vezes ao lado e às vezes por trás, para incentivá-la. Os meus filhos, por exemplo, eles quiseram aprender piano e depois guitarra. Bom, foram aprender piano, tinha aqueles recitais, eu ia lá vê-los, né, tocar. Foram aprender guitarra, mas não significa que eles foram roqueiros, porque era isso que eles queriam ser. Eles queriam ser músicos. Conseguiram? Não. A vida vai selecionando, mas tiveram um apoio para fazer isso. Em nenhum momento eu falei, você tá louco? Vai aprender piano para quê? Não foi isso. Se fosse pintura, seja o que for, eu teria apoiado. E é isso que eu acredito que devo fazer com a criança. Deve apoiar. Deve apoiar porque a criança precisa dessas experiências. Vai para aula de balé, vai ser bailarina? Ela jura de pé junto que vai ser. Mas num determinado momento da vida, ela se encanta com outras coisas. Isso é um incentivo ao planejamento. Isso é um incentivo ao vislumbre de um futuro que ela sozinha vai conseguir dar conta. Olha que importante.
Vai dar conta? Não vai dar conta de imediato, mas é o exercício que ela precisa fazer para crescer enquanto adulto. Então, esse é um ponto extremamente importante, né? Foi o que eu trouxe, né, nessa minha reflexão. Chegando, né, eu fui vendo as obras lá, a exposição está super bem montada. O que me chamou a atenção é que eles realmente falaram a respeito, né, da crítica, colocaram o quadro que foi criticado, o primeiro quadro de Monet, que ele participou de uma exposição, foi criticado. O que o Monet fez em relação a essa crítica? Né? A pessoa usou uma crítica pejorativa, né? Desmerecendo o trabalho. Só que ele e depois outros amigos, eles estavam o quê? Tentando apresentar uma proposta diferente para a pintura clássica. Então, o novo, a princípio, ele causa estranheza. E precisa de um tempo para isso. Na crítica, a pessoa usou uma palavra. É uma impressão de um pôr do sol. E o Monet, ia falar Piaget, ele pegou, falou assim, realmente, são impressões que eu quero passar para aquele que está assistindo. Então, ficou aí impressionismo. Qual é a lição que eu vejo para a criança? É a valorização, né, de um papelzinho que ela traz com uma florzinha ou com um rabisco ou uma poesia que ela conseguiu escrever. Qualquer coisa que ela traga, ela está trazendo para você se impressionar com ela. Para mostrar justamente a validade da ideia dela. Portanto, impressione-se. Você não precisa falar, ai que lindo, vai ser um artista, vai ser um escritor. Não. Impressione-se. Agradeça a gentileza, a ideia genuína de ter desenhado, escrito, falado. Olha que ideia legal, eu fiquei muito contente. Aí vem a linguagem descritiva, a maneira como a gente se relaciona. Isso tem a ver com dinheiro? Bom, tem tudo a ver com dinheiro. Por quê? Eu quero que meus filhos sejam valorosos, que tenham sucesso. Né? Agora, se você estivesse com a criança ali, nossa, esse que é o X da questão. Tá vendo? Eu não falei para você que não dá pra gente ficar, tá vendo? Ele não quis ser um artista, tá vendo? Na pobreza, não sei o quê. Não. A pergunta é justamente outra. Por que ele decidiu esse caminho tão espinhoso? Eu acho que eu não conseguiria. E você? Será que ele conseguiu superar as dificuldades financeiras? Como? São coisas para fazer pensar. Ou mesmo assim, ai, como é duro receber uma crítica, né? Sabe que outro dia eu recebi uma crítica no meu trabalho? Conversando. O que eu acho que a gente conversa muito pouco com as crianças. E você perde oportunidades incríveis de passar o cotidiano para elas, de colocar a vida de uma forma que ela tem que ser resolvida na prática. E nós deixamos as crianças à mercê da televisão, dos jogos, dos filmes,
e não temos interação para fazer com que elas pensem a esse respeito. Então, tem tudo a ver. Lição número 3 que eu trago, né? Que eu até comentei no início. Ele conseguiu comprar uma casa com dinheiro de loteria. Por que será que ele conseguiu comprar uma casa com dinheiro de loteria? Aquilo que ele ganhava com as pinturas não dava certo? Por que a primeira coisa que ele fez com o dinheiro da loteria foi comprar uma casa? Ele era casado, tinha filhos. Se a gente ganhasse na loteria, o que nós faríamos? Qual a primeira coisa que nós deveríamos fazer para a nossa família? O que é realmente importante? Ah, vamos dar um celular novo para cada um? Será que daria? O dinheiro é mais importante um celular novo? O que é que nós mais precisamos dentro da nossa casa? E deixa a criança falar. E a gente questiona. O duro, quando eu venho com essa proposta, eu espero não só atingir as crianças, atingir os adultos, que também têm dificuldade de separar desejo e necessidade. Tem criança que é mais ajuizada do que adulto, por incrível que pareça. Então, quando eu faço essa pergunta, se você tivesse dinheiro, ganhasse como o Monet, uma bolada na loteria, o que você faria? O que seria extremamente necessário para você e para sua família? Comprar carro, comprar casa, ir num monte de balada, rolê, né, que se fala hoje em dia. É um exercício também para pensar. E quando a gente pensa, faz essa pergunta para a criança, ela tem um raciocínio muito interessante no sentido de preservar a família. Isso é extremamente importante. E veja, outra lição que não está escrito aí, né, mas que é importante ao longo desse processo, está escrito sim, que é a quarta lição, né? É a questão da resiliência que o Monet tem em relação às adversidades que ele passou. Resiliência é persistência, superação. Essas 3 palavras, elas dão conta de mostrar o que a gente espera que as crianças sejam, que elas consigam, né? Eu ouço muito o adulto falar, gente, mas não pode ter um ventinho que essas crianças quebram? Ou seja, soprou, rachou, trincou, precisa levar no psicólogo. Que geração é essa que é tão frágil? Olha, como a gente precisa pensar naquilo que a gente fala. Que geração é essa que é tão frágil? Que adultos são esses que jogam nos filhos a responsabilidade de terem o sucesso que eles não tiveram. E ainda por cima, não educa para eles seguirem o seu caminho. Educa para persistirem nos mesmos erros que as famílias estão tendo. E se tiver alguma criança que saia desse ambiente meio conturbado, com sucesso, ela é, como Monet, resiliente, persistente, que
esteve o tempo todo tentando superar todas essas situações. As crianças são aquilo que nós educamos. Se elas são frágeis, se os adolescentes estão fragilizados, somos nós que não estamos cumprindo a nossa função de família, de escola. Família e escola deveria trabalhar juntas. Né? Nesse sentido, em busca do quê? Que a criança, isso é valor, não é verdade? Quantas famílias querem isso como valor e não conseguem desenvolver? Então é uma crítica que eu estou fazendo, tá? De todas as maneiras, para todos nós. Em relação que criança que a gente vai deixar para o futuro, né? Não sei nem quem falou essa frase, vivo repetindo, mas o Cortella disse que não foi ele que falou. Então, não sei quem foi. Por último, a quarta lição que eu quero comentar é: nós levamos a criança ao museu, às exposições, a observar uma paisagem. Eu coloquei até no Rios algumas coisas nesse sentido. Quando você vai andar de ônibus, de carro, seja do que for, pede para a criança observar o que ela está vendo. Isso é excelente para descrição, né? Para ela verbalizar, para você estabelecer um canal de comunicação com ela, sem ser aquela rotina chata de casa. Levanta, escova os dentes, vai se trocar, estamos atrasados. Né? Então, o que importa quando a gente faz esse trabalho não significa que nós estamos incentivando a criança a ser um artista, mas que ele seja um artista da vida. Né? É o porquê aquelas coisas e como aquelas coisas que a criança está vendo na exposição, o contexto, elas foram feitas. Uma vez eu fui ver no MASP, eu não lembro se era no MASP ou... Bom, enfim, eu fui ver uma exposição de Tarsila do Amaral. E lá tinha um caderno mostrando, né, depois das reproduções, os esboços de algumas obras dela, o caderno de estudos dela. Aí eu pensei, a gente só vê a obra pronta. Quanto essa pessoa, para chegar nesse ponto, teve que fazer? E a mesma coisa é em relação a artistas, jogadores. Qual é o caminho de persistência, resiliência, de superação que todos eles tiveram que enfrentar para poder caminhar, para poder realizar os seus sonhos, se encontrar naquela profissão? Seja um artista, seja um vendedor, não, seja um pipoqueiro, não interessa o que. Nem todo mundo nasceu para ser artista, nem todo mundo nasceu para ser pipoqueiro, mas seja um, seja outro, que seja alguém que tenha cabeça para fazer. Olha, eu conheci uma família que a mãe começou a pegar retalho, tecido. E essa mulher conseguiu, além de criar os filhos, construir, semi-analfabeta, construir uma empresa a partir de uma boa ideia que ela teve. Mas ela também ensinou os filhos a colocarem no papel tudo aquilo que recebia, que gastava, quanto sobrava, reinvestia. Será que foi isso que faltou para o Monet? Alguém ensiná-lo a controlar as despesas?
para que ele não passasse por tanta situação financeira? Esse porquê da vida, será que a gente está permitindo que a criança acerte e erre? Fale o que pensa? Veja, eu em nenhum momento eu falei, eu tô até lendo a frase que eu coloquei no post. Em nenhum momento eu falei sobre dinheiro. Porque para ter dinheiro na vida, a gente também precisa de um porquê. É por isso que eu estou contando toda essa história para vocês. É por isso que eu estou fazendo a relação com a BNCC, com a vida do Monet, com os acertos, com os erros. O dinheiro em si, ele traz felicidade. Ninguém é feliz com a barriga vazia e sem ter um teto para morar. Mas trabalhar sem ter sentido não vai ser muito difícil a pessoa se encontrar, porque ela vai trabalhar, se ela não gosta daquilo, ela vai trabalhar, gastar, que muita gente faz. Ou então ela faz aquilo que gosta, ganha muito dinheiro e gasta nas coisas erradas. Eu não sei quantas tintas o Monet comprou em detrimento de outras coisas necessárias para a casa dele. Mas como ele era uma pessoa que passou por muitas situações financeiras, crises financeiras, agravadas ainda mais por um contexto político, social que vivia na época, pode ter faltado comida? Talvez sim, não sei esse detalhe não. Mas só trabalhar, não ter o dinheiro e não saber com que gastar, não saber organizar, não saber contabilizar, é uma situação extremamente séria para qualquer família. Então veja, com esse post, a gente pensa, por que eu digo a gente? Eu e você. E se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês tiverem qualquer coisa discordando em relação ao que eu tô falando, ou concordando, ou se a ideia é meia maluca, se não tá compreensível, por favor, coloca aqui para eu poder retornar para vocês de alguma maneira, né? Alguma resposta que não tenha algo que não tenha ficado muito claro, né? Bruna, espero ter respondido a sua dúvida, né? O Wagner de Jesus que tá aqui, várias pessoas. Oi, a Verinha chegou. Então, é esse o sentido que eu vejo na história. Poderia ser de Monet, de qualquer outra pessoa, né? Por que de qualquer outra pessoa? Porque cada história de vida tem algo para contar. E a sua família, a sua história de vida tem algo para contar para o seu filho, para o seu aluno. Mas não fazer disso uma lição de moral. Tá vendo? Foi por isso que eu falei para não ser artista. Não faça como a sua mãe, né? Aquelas coisas de, ai, a sua tia é uma descabelada. Ninguém é 100% bom nem 100% ruim. Então, quando a gente entende a situação de Monet, a vida dele, e percebemos que, independente de ter sido um gênio, criado existe um ser humano por trás do pintor, que aliás foi isso que o fez pintor. Existe alguém apaixonado por aquilo que ele faz, né? Então tem um momento lá, olha, as ninféias, né? Que é um tipo de flor que ele cultivava, é uma frase dele, são uma extensão da minha vida.
Sem água, elas não vivem, como eu não vivo sem arte. Essa é uma frase muito forte. Mais do que nunca, apesar da minha visão ruim, preciso pintar e pintar incessantemente. Por quê? Ele teve catarata. E a catarata vai cegando a pessoa. E aí, por isso que ele fala, minha visão tá ruim. Porque vai ficando tudo nublado. Às vezes a pessoa fica até cega. E em 1880, beirando 1900, as técnicas de cirurgia de catarata eram bem diferentes do que nós temos hoje, né? Então veja, essa vida mais difícil, essa vida real, existe uma tendência de proteger tanto na escola quanto em casa a criança e o adolescente. Então a gente fala dessas dificuldades como essas dificuldades estivessem além daquilo que se imagina. O herói de verdade, ele está entre nós, ele está dentro da nossa casa. Não 100% como um herói, uma heroína, mas em situações pontuais e muito peculiares que são prova para a criança de superação, né? São prova da criança para a criança que existem pessoas comuns que enfrentam dificuldades e que essas pessoas, elas superam uma doença. A mãe, vamos lá, uma mãe que trabalha fora de casa, depois dentro de casa. Difícil, né? E com que olhar eu olho para ela? Essa sensibilidade de ver esse cotidiano. É um cachorro que passa na rua esquelético, mas por que será que está assim? Alguém soltou. Então a gente olha o glamour de uma novela, aquele monte de coisa, e não olha a novela que passa, que é a nossa vida e que passa nas ruas cotidianamente. Entra no ônibus e se sinta como um personagem de novela, naquele cotidiano que você está. Só que você é o ator, o grande ator. Né? Você está lá no ônibus, chacoalhando, e para o ônibus atrasado. Quem nunca viu essa cena? E você torce por aquela pessoa. Seja a pessoa que torce por si mesmo. Tenha orgulho disso e explica para o seu filho. Esperei o ônibus, demorou para chegar. Sabe por quê? Porque quando ele chega lá na adolescência, não, amanhã eu estudo. E amanhã ele acorda com dor de cabeça, dor de barriga, aconteceu alguma coisa e ele vai mal na prova. Falta de planejamento, porque a gente não prevê minimamente o futuro. Nós não estamos acostumados a fazer isso e isso é uma coisa que a gente não ensina. Não ensina não, viu, gente? Não ensina. Aí quando a gente vê o filho com mais idade e fala assim, caramba, que horas é o seu encontro? 7 horas. Mas são 7 horas agora. Por que você não saiu? Então me atrasei, não pensei, não sei o quê. A gente vai dar conta de tudo? Não, mas dando conta do cotidiano. E esse tipo de situação tem tudo a ver com o post que eu fiz hoje, decisões econômicas. Aí eu dei um exemplo que tudo na nossa vida são decisões econômicas. O que é uma decisão econômica? É a melhor solução que você encontra para uma situação que exige ou isso ou aquilo. Né? Então você pondera rapidinho, algumas você pode pensar melhor, e aí avalia melhor o custo-benefício, outras não. Porque nós sempre temos escolhas a fazer.
todas elas são econômicas, não necessariamente dizem respeito a dinheiro. E elas trazem um benefício, alguns que a gente vai ver, devia ter feito outra coisa, e outras muito pontuais. O exemplo que eu dou no post é o seguinte, do de hoje. Quando você separa para lavar roupas por cor, né, as escuras e as claras, por que uma dona de casa faz isso? É uma decisão econômica. Porque se eu coloco roupa preta junto com roupa branca, vai me dar 3 vezes o trabalho, porque vai ficar cheio de pelinho. Pelinho branco, né, na roupa preta. E muito difícil para restaurar essa roupa. É uma decisão econômica. Então, tudo isso está relacionado. Então, quando eu converso com a criança, eu tenho uma intenção de educar. Eu não preciso ficar dando lição de moral. Inclusive, eu consigo conversar com essa criança, aprendo a conversar com essas crianças, outros assuntos que não são só aqueles que a gente fica o tempo todo martelando de obrigação. E aí, o que você achou a esse respeito? Eu espero ter sido clara. Olha, são 8h17 e eu tô afim, né, com um firme propósito de terminar as lives um pouquinho antes, porque eu sei que 1 hora também cansa pra caramba, né? Então, manda sua pergunta para mim, faça o seu comentário, aquilo que você não entendeu, a sua curiosidade, explica melhor isso, vai ser um prazer poder estar com você. Me siga no Instagram, se inscreva no YouTube, que eu acho que a gente pode fazer aí uma parceria muito legal. Que assim como você, eu também tenho todos os percalços possíveis e imaginários na minha vida. E mesmo assim, a gente segue em frente. E eu adoro falar sobre criança, educação financeira, sala de aula e a vida em casa, porque eu sou tudo isso. Eu sou mãe, sou professora, eu sou esposa, dona de casa, mas eu sou a Maria Belintani. A Maria que chega aqui para você e conversa sobre essas temáticas. Até a próxima!